Olá, nono ano, no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? E o conteúdo que vamos explorar são as medidas de tendência central e de dispersão, tá bom? Então, como introdução aqui, qual é o objetivo, né? Primeiro a gente vai entender qual é o objetivo das tendências centrais. Então, aqui vai falar, as medidas de tendência central têm como objetivo interpretar ou buscar as possíveis regularidades de um conjunto de dados obtidos após um levantamento estatístico. Então, primeira introdução, a gente tem que entender qual é o objetivo das medidas de tendência central. E mais na frente a gente vai ver as medidas de dispersão, né? Então, qual é o objetivo? Interpretar ou buscar possíveis regularidades dentro desses conjuntos de dados que é obtido através das pesquisas, né, de levantamentos estatísticos. Baseando-se nisso, nós vamos ter a nossa primeira medida, bem conhecida, né, que é a média aritmética, representado por MA. Então, a média aritmética de um conjunto de dados numéricos é obtida somando-se os valores de todos os dados, ou seja, tem todos os dados, a gente soma esses valores, dividindo-se essa soma pelo número de dados apresentados, ou seja, eu tenho 15 dados, então eu vou somar esses 15 dados e vou dividir por 15, que é a quantidade de elementos, digamos assim, a quantidade de dados de determinada pesquisa. Então, a média aritmética se dá dessa forma. Aqui eu coloquei um exemplo, né? Por exemplo, qual a média aritmética entre os números 2, 4, 6, 8 e 10? Ou seja, quem são os meus elementos? Quem são os dados? O número 2, 4, 6, 8 e 10. Para mim calcular a média aritmética dele, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses valores e vou dividi-lo pela quantidade de elementos. Então, você vê, tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou somar todos esses valores e vou dividir por 5. Então, aqui nós temos, ó, a solução. Média aritmética é igual a 2 mais 4 mais 6 mais 8 mais 10 dividido por 5. Aí eu somo, ó, 2 mais 4, 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 8, 20, 20 mais 10, 30 dividido por 5. Então, a média aritmética é igual a 6, pois 30 dividido por 5 é igual a 6. Note que somamos os 5 números e dividimos pelo total deles, ou seja, por 5. Então, a média aritmética é isso. Pega todos os elementos, soma e divide pela quantidade que tem. A segunda medida, né, é a média aritmética, só que ponderada, representado por MP. Como é que faz ou como é que calcula essa média ponderada? Para calcular a média aritmética ponderada, multiplicamos os números pelo respectivo pesos. Então, existe um número, existe o dado, e cada elemento desse tem um peso. Mas o que é esse peso? É a quantidade de vezes que ele se repete, tá? Dentro dessa pesquisa, dentro desse estudo. E quando você multiplica os números por seus respectivos pesos, dividimos a soma desses produtos pela soma dos pesos. Como assim? Vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo. Em uma prova de matemática, 3 alunos obtiveram a nota 8,2. 3 alunos obtiveram a nota 8,2. Então, aqui foram 3, 8,2. Outros 3 alunos obtiveram a nota 9. Outros 3 alunos obtiveram a nota 9. 5 obtiveram a nota, 5 alunos obtiveram a nota 8,6. Um obteve a nota 7 e um outro aluno obteve a nota 8,9. Então, o que quer dizer? Aqui o 8,2, ele representa um número. E esses 3 alunos é como se fosse o peso dele.
É como se eles tivessem repetido 3 vezes, pois 3 alunos tiraram a mesma nota, que é 8,2. Então, vamos supor, numa sala, se eu pegasse todos esses alunos, seria 8,2, 8,2 e 8,2 repetindo 3 vezes. Por quê? Porque 3 alunos tiraram essa mesma nota. Então, a quantidade de vezes que ela se repete, que no caso aqui é 3, né? Essa primeira nota, representa o peso, tá? Desse número, desse elemento, desse dado. Então, por isso que eu tenho que separar, que eu vou multiplicar o peso pelo número. E vou somar com os outros elementos da mesma forma, vai ser a soma desses produtos. Então, separei aqui, ó. Peguei 3,8, 3 vezes 8,2, mais 3 vezes 9, mais 5 vezes 8,6, mais 1 vez o 7, porque ele se repetiu só uma vez, só um aluno tirou, mais 1 vez o 8,9. Então, aqui é a soma dos produtos do número pelo seu respectivo peso. Pronto, aqui vai ficar aqui dessa seguinte forma que a gente montou. E eu vou dividir por quanto? Eu vou dividir pela soma dos pesos. Nesse caso aqui, eu vou pegar só os pesos, tá? Quem é o peso? A quantidade de alunos, que é a quantidade de vezes que ela se repete. 3, 3, 5, 1 e 1. Então, eu vou colocar aqui embaixo e eu vou dividir por esta soma. Aí você vai resolver. Como? Primeiro os produtos. 3 vezes 8,2, 3 vezes 9, 5 vezes 8,6, 1 vez 7 e 1 vez 8,9. Você vai primeiro multiplicar e depois que multiplicar tudo, você soma o resultado. Somou o resultado aqui, você soma aqui também, ó. 3 mais 3, 6. 6 mais 5, 11. 11 mais 1, 12. 12 mais 1, 13. O resultado que você obtém resolvendo toda essa expressão, você divide por 13, que é o total da soma, e você vai encontrar exatamente 8,5. Ou seja, a média ponderada desses alunos é 8,5, ok? Então, a média ponderada, pega o número, multiplica pelo peso, faz a soma lá desses produtos e divide pela soma dos pesos, ok? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui um apagador. Vamos lá. Próximo. No caso aqui, a média geométrica, que é representada pela essas letrinhas aqui, MG, né? A gente viu a média aritmética, vimos a média aritmética ponderada e agora a gente vai ver a média geométrica. A média geométrica é utilizada para descrevermos situações de crescimento proporcionais ou variados. Então, a definição de média geométrica é: seja uma amostra com N valores. Então, tem x1, x2, x3, xn, ou seja, que a gente não sabe a quantidade exata, tá? Então, enfim, tem uma quantidade certa de amostras. A média geométrica é calculada pela expressão, ou seja, deixa eu colocar aqui maior para vocês. MG, que é a média aritmética, ela é a raiz quadrada desses números x1, x2, xn. Só que vocês têm que atentar o quê? Que o índice aqui vai ser de acordo com a quantidade desses elementos. Aqui vai ser multiplicação, ok? Então, a média geométrica ela é dada da seguinte forma: é a raiz quadrada dos produtos x1 vezes x2 vezes xn, tá? Então, se aqui tá até n, digamos assim, o índice também vai ser a quantidade do último elemento, digamos assim. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês, para ficar mais claro como é que a gente calcula a média geométrica. Exemplo, coloquei aqui, ó, calcule a
média geométrica de 2, 3, 5 e 6. Como é que eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa que eu faço para facilitar, eu vou multiplicar os elementos. Eu tenho 2, 3, 5 e 6. Então, o primeiro passo que eu fiz aqui, eu multipliquei. 2 vezes 3, vezes 5, vezes 6. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 6, 180. A primeira coisa que eu fiz, eu multipliquei os produtos. Agora, eu vou ter que tirar a raiz quadrada. A raiz quadrada não, perdão. Eu vou ter que tirar a raiz, vou calcular a raiz desse valor. Só que não vai ser a raiz quadrada, não vai ser a raiz cúbica já determinada. Vai ser de acordo com a quantidade de elementos. Aqui eu tenho quantos elementos? 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ser a raiz quarta. Tia, se aqui tivesse 5, tivesse mais um número, aqui seria a quinta raiz, a raiz quinta. Se aqui tivesse 7, o índice seria 7. Se aqui tivesse 30 números, aqui seria 30 no índice, tá? Então, o índice é de acordo com a quantidade de elementos. Como aqui tem 4, 1, 2, 3, 4, então vai ser a raiz quarta de 180. Mas por que 180? Porque eu fiz aqui a multiplicação. Pronto. Multipliquei, deu 180, vi que aqui tinha 4 números, então vai ser a raiz quarta de 180. Calcula a raiz quarta de 180, o resultado é aproximadamente 3,67. Então, qual é a média geométrica desses números? 3,67. Ok? Vamos lá, prosseguindo. Aí aqui a gente vai ter também a moda e a mediana. Existem outras medidas de tendência central, além das médias que vimos. Uma delas é a moda. Como é que eu defino a moda? A moda é o valor que aparece mais vezes em um conjunto de dados, então ele é chamado de moda. Ou seja, a moda é aquele número que mais se repete numa sequência. Então, se eu tenho uma sala, exemplo, eu tenho uma sala que eu tenho 20 alunos e desses 20 alunos, 8 têm 13 anos de idade. Aí você vai pesquisar referente às outras idades, vai perceber que 13 anos é a idade que mais se repete. Então, essa idade, o número 13, seria a moda, que é o número que mais se repete em determinada pesquisa, em determinada sequência numérica, tá? Então, a moda é o número que mais se repete. Quando no conjunto de dados nenhum dos dados se repetem, dizemos que ela é amodal, ou seja, não possui moda. Existem casos que não existe moda? Existe. Então vai ter pesquisas em que os dados não vão se repetir, que não vai ter nenhum número que se repita. E quando isso acontece, a gente diz que aquela pesquisa, aquela sequência, aqueles dados são o quê? Amodal, ou seja, não tem moda. Aí aqui ele traz o exemplo do livro, né? No exemplo anterior, considerando as notas de Rafael, o valor 65 aparece 2 vezes em 4, ou seja, tem 4 notas. Dessas 4 notas, 2 é 65, ou seja, ela está se repetindo, né? De 4 notas, 2 é 65, a metade. Então, quem seria a moda? Seria 65. Referente às notas de Rafael, ok? Então, é bem simples, a moda é o valor que mais se repete. Depois da moda, nós temos a mediana. Outra medida de tendência central é a mediana. Para encontrarmos, precisamos primeiramente ordenar os elementos do conjunto, depois temos 2 casos. Então, a mediana é o valor central daquela pesquisa, daquela sequência. É o valor que fica no meio. Então, quando eu quero calcular a mediana, primeiro passo, eu tenho que ordenar esses valores. Como assim? Eu tenho que colocar ele em ordem, crescente ou decrescente, tá? Então, primeira coisa, eu quero calcular a mediana. Tenho lá uma sequência numérica, tá tudo desorganizado. Primeira coisa que eu faço para saber quem é a mediana, eu organizo aquela sequência, aqueles dados, em uma ordem, crescente ou decrescente, tá? Pronto, fiz isso, agora vamos para os 2 casos da mediana. Quais são os casos da mediana? Primeiro, se o número de elementos no conjunto de dados for ímpar, temos que a mediana
é o elemento que fica exatamente na posição central ao ordenarmos os dados. Como assim? Vamos supor aqui. Eu tenho essa sequência aqui, 2, 4, 6, 8 e 10. Nota que ela já está na ordem, tá? Ela está do menor para o maior, está ordenada. E ela tem o quê? 2, 4, 6, 8 e 10. Então ele fala, quando for ímpar, a quantidade de elementos for ímpar, o elemento que fique exatamente na posição central será a mediana. Então, quem é que está aqui mesmo no centro? Primeiro conta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos nessa sequência. O número 5 é o número ímpar. Ou seja, a mediana vai estar mesmo no centro. Aí você analisa. Ó. Tira aqui esse 2, tira o 10. Tira o 4, tira o 8. Quem é o valor que está mesmo no meio, central? O número 6. Então, nesse caso, quem é a mediana? O número 6. Primeiro caso. E no segundo caso, tia, o que é que acontece? Segundo caso, se o número de elementos no conjunto de dados for par, ou seja, for par, temos que a mediana é a média aritmética dos dois elementos que estão na posição central ao ordenar os dados. Aqui ele dá um exemplo. Eu tenho as notas de Rafael, 65, 65, 75 e 78. Então, eu quero calcular a mediana dele, tá aqui, ó, 65, essas são as notas dele, e 78. Aí você olha, tem 1, 2, 3, 4, tem 4 elementos, 4 notas. Se o número é par, eu vou pegar os dois central e vou tirar a média aritmética, ok? Quem é os dois centrais aqui, ó, que estão no meio? O 65 e o 75. Então, eu vou somar eles dois e dividir por 2. Soma 65 mais 75 dividido por 2 é igual a 70. Ou seja, a mediana dessa sequência numérica é igual a 70. Por que que eu somei os dois? Porque aqui a quantidade é par. Eu tenho 1, 2, 3, 4 notas. Então, quando for ímpar, não precisa fazer isso, porque o valor vai estar mesmo no meio. Quando for par, eu preciso pegar os dois centrais, somar, dividir por 2 para encontrar a mediana, ok? Até então, bem simples, né? Tranquilo. Agora a gente entra, essa primeira parte foi as medidas centrais, né? De tendências centrais. Agora aqui vai começar as medidas de dispersão, ok? Que é o desvio médio, a variância e o desvio padrão. E lá no final a gente vai ver a amplitude. Também é bem tranquilo. Vamos lá. Para compreender melhor esse conceito relativos à estatística, vamos explicá-los a partir da seguinte situação-problema. Então, para mim aprender a dispersão, eu vou colocar uma situação para a gente poder resolver cada exemplo, tá? Então, primeiro aqui, a situação-problema. Considere a distribuição numérica cujo os resultados constam na lista abaixo. Então, a gente vai considerar essa sequência. 1, 6, 4, 10 e 9. A gente vai considerar essa sequência. Média aritmética. Então, a média aritmética dessa distribuição, 1, 6, 4, 10, 9, é... Primeira coisa, para a gente trabalhar com dispersão, quando a gente vai ver os desvios, a gente vai precisar da média aritmética que a gente aprendeu nessa primeira parte. Então, a primeira coisa que faz, a gente tem lá aquela sequência que eu acabei de mostrar. 1, 6, 4, 10, 9. Então, a gente tem essa sequência. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular a média aritmética dela. Então, eu fiz aqui, ó. A gente sabe que a média aritmética soma tudo e divide pela quantidade. Então, vamos somar aqui. Eu tenho 1 mais 6, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 10, 21. 21 mais 9, 30. Então, fica 30, somei todos. 30 dividido por 5. Por que 5? Temos quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, fica 30 dividido por 5. Quem vai ser a média aritmética? 6.
Então, primeiro passo, calculei a média aritmética dele, encontrei o valor 6. Então, a gente vai guardar esse valor porque mais na frente vamos precisar. Agora, a gente vai ver o desvio. Primeiro, a gente tem que entender. A gente calculou a média aritmética daquela sequência e eu vou entender o que é o desvio. Chama-se desvio de cada valor apresentado a diferença entre esse valor e a média aritmética que a gente acabou de calcular desses valores. Na situação anterior, a distribuição é quem? Quem é a sequência? 1, 6, 4, 10 e 9. E a média aritmética é 6. Ou seja, eu tenho a sequência e eu tenho a média que é 6, que eu calculei lá no primeiro passo. Portanto, temos. Então, para mim saber o desvio, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada número dessa sequência e vou subtrair de quem? Da média aritmética. Então, quem é o primeiro aqui? Ó, a gente vai ver. Desvio do valor 1, que é esse primeiro. Então, eu coloquei o 1 menos, quem é a minha média? 6. 1 menos 6 fica menos 5. Segundo número é quem? O 6, que é o desvio do valor 6. Está aqui ele. Vou subtrair da média. A média não é 6? Então, 6 menos 6, 0. Encontrei o desvio do segundo. 4. Fica 4 menos 6, que é igual a menos 2. Encontrei o desvio do terceiro valor, que é o número 4. Agora eu vou para quem? Para o 10. 10 menos 6, 4. Encontrei o desvio também referente ao número 10. E o último número, 9, fica 9 menos 6, igual a 3. Encontrei o último desvio. Tia, por que a senhora está pegando cada um desses números e estou subtraindo por 6 todos eles? Porque 6 é a média aritmética que eu encontrei lá no primeiro passo. Porque o desvio é o quê? O desvio de cada valor apresentado, a diferença entre esse valor e a média aritmética da sequência toda, tá? Então, primeiro passo, calcula a média aritmética e encontra o desvio de cada um, tá? Aí, dentro disso, então ele fala, os desvios em relação à média são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3, são esses valores, tá? Dentro disso, calculei a média aritmética e o desvio, eu posso encontrar aqui, ó. A partir da situação com a distribuição dos números 1, 6, 4, 10 e 9, considerando que a média aritmética entre eles é igual a 6 e que os desvios, em relação à média são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3, vamos definir as medidas de dispersão, que é o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Então, se eu quero calcular um desses três, quero calcular o desvio médio. Então, eu vou ter que tirar a média aritmética e fazer o desvio e depois calcular o desvio médio, que a gente vai ver daqui a pouco. A variância, do mesmo jeito, e o desvio padrão também, ok? Então, vamos lá. Desvio médio. Lembra de tudo que a gente já fez. Da média que a gente calculou e do desvio, tá? Vamos lá. Desvio médio. Chama-se desvio médio, que é o DM, de uma distribuição a média aritmética dos módulos dos desvios. Módulo quer dizer que o valor sempre tem que estar o quê? Positivo. A gente não calculou o desvio quase nesse instante? E não notamos que tem alguns valores que ficaram negativos, menos 5, quando a gente fez a subtração da média, retirou a média? Então, aqueles valores que estão negativos, eles têm que estar o quê? Dentro do valor absoluto do módulo. Eles não podem ficar negativos. Vou pegar eles com um sinal positivo. Porque ele fala de uma distribuição a média aritmética dos módulos dos desvios. Então, no exemplo em análise, que é o que a gente está vendo, os desvios são menos 5, 0, menos 2, 4 e 3. Logo, o desvio médio será. Então, para mim calcular o desvio médio, eu vou pegar esses valores em módulo. Por isso que está aqui com essas duas barras. Que quer dizer o quê? Que quem está negativo fica positivo e quem está positivo
continua positivo, tá? É basicamente o quê? É só de pegar todo mundo que está negativo e deixar ele positivo, tá bom? Valor em módulo. Então, ele pegou aqui, ó, menos 5 em módulo, 0, menos 2, o 4, 3, e é a soma, que a gente vai calcular a média do desvio, tá? Desvio médio. E dividiu aqui por 5, porque a quantidade que tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele pegou 5 positivo mais o 0 mais o 2, ele está negativo, mas eu estou aqui em módulo, ó. 2 positivo mais 4 mais 3 dividido por 5. Aí, agora soma. 5 mais 0, 5, mais 2, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 3, 14, dividido por 5. Quando eu faço essa divisão, o resultado que eu encontro, 2,8. Então, o desvio médio dessa sequência que a gente está analisando é 2,8. Ok? Vamos lá. O módulo garante que o valor seja positivo. Foi o que eu acabei de falar. Então, aqui nós temos o mais 3 em módulo. Está positivo? Ele continua positivo. Agora, o módulo de menos 3 vai ser o quê? Mais 3. Ou seja, o módulo é sempre um valor positivo. E o desvio médio é 2,8 dessa sequência. Agora, a gente vai calcular a variância, tá? Chama-se variância, V, de uma distribuição a média aritmética dos quadrados dos desvios dessa distribuição. O desvio médio, eu só peguei o desvio que eu calculei lá no começo e fiz a média aritmética dele, com todos os valores positivos. Quem estava negativo ficou positivo e divide pela quantidade de elementos que tem. Já na variância, eu vou pegar o quê? A média aritmética, mesma coisa, só que é do quê? Dos quadrados dos desvios dessa distribuição. Na situação em análise, os desvios são menos 5, 0, menos 2, 4, 3. Logo, a variância será. Então, eu vou fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz lá no desvio médio. Eu não somei todo mundo e dividi por 5, só que todo mundo positivo, porque era o módulo. Eu vou fazer basicamente isso, só que antes de somar, eu vou elevar cada um ao quadrado. Vou somar o quadrado desses números. Vamos lá, ó. Isso é a variância. Então, a variância eu não tenho aqui menos 5, então vai ser menos 5 ao quadrado, mais 0, 0 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Dividido por quanto? Por 5, porque é a quantidade de elementos que tem. 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividido aqui por 5. Agora, antes de somar, eu vou resolver primeiro quem? Os quadrados. 5 ao quadrado, 25. Mais 0 ao quadrado, 0. Mais menos 2 ao quadrado, 4. Mais 4 ao quadrado, 16. Mais 3 ao quadrado, 9. Todo mundo dividido por quem? Por 5. Aí eu somo 25 mais 4 mais 16 mais 9. A soma total é igual a quanto? A 54. Dividido por quem? Por 5. Quantidade de elementos total. Agora eu divido 54 dividido por 5, 10,8. Então, qual é o valor da minha variância? A variância é igual a 10,8. Então, a gente já viu a média, né, lá do começo, calcula o desvio e a partir do desvio, que a gente descobre, a gente vai calcular o desvio médio, a variância, que a gente acabou de ver, e agora a gente calcula o desvio padrão. Chama-se desvio padrão, que é o DP, de uma distribuição, a raiz quadrada da variância. Ou seja, eu sei quem é a variância, eu acabei de calcular, então eu vou só tirar a raiz quadrada dela. Quando eu tiro a raiz quadrada dela, esse valor que eu encontro chama-se desvio padrão. Então, a gente tem aqui, ó, no exemplo em análise, temos que a variância é quem? 10,8. Portanto, o desvio padrão será, que é o DP, a raiz quadrada de 10,8, que é igual a quem? É aproximadamente 3,28.
Então, o desvio padrão é aproximadamente 3,28. Bem tranquilo, né? O desvio padrão é só a raiz quadrada da variância. E por último, nós temos o último assunto, que é a amplitude, que também é bem fácil, gente. O que é a amplitude? É a diferença, ou seja, a subtração entre o maior e o menor dos dados. Então, eu coloquei aqui um exemplo, dada a distribuição numérica, tá? 12, 15, 17, 21 e 23. Quem será a amplitude desse valor? Então, a amplitude não é a diferença entre o maior e o menor dado. Então, a amplitude, representado pela letra A. Quem é o maior número aqui da sequência? O maior é o 23 e o menor é 12. Então, a amplitude vai ser 23 menos 12, que é igual a 11, tá? Encerramos o nosso vídeo por hoje. O conteúdo que a gente precisava abordar de medida central e de dispersão, né? Medida de tendência central e de dispersão eram essas. No geral, gente, é um conteúdo tranquilo, tá? É bem simples, ele dá lá a orientação que deve ser tomada se você quer calcular a média, a módulo da mediana, a média geométrica ponderada, os desvios, padrão, variância, amplitude, enfim. Tem lá toda a orientação, tá? Então, espero que vocês tenham entendido esse primeiro momento. Segue as dúvidas lá no nosso grupo e até o próximo vídeo.